Lembram da história da Maicê? A Maicê esteve aqui na semana passada e trouxe um caso bastante complicado. Ela comprou 2 terrenos e depois que pagou esses terrenos, uma grana, descobriu que eles estavam penhorados. E aí, como é que faz com a escritura? Hoje o Celso vai tentar resolver esse caso ao vivo aqui. Antes, vamos ver essa história em detalhes. Vamos ver. Em 2002, a Maicê foi até a cidade de Itapevi visitar uma amiga num condomínio cercado pela natureza. Gostou tanto do empreendimento que acabou comprando 2 terrenos. Mas o que era para ser o lugar dos sonhos transformou a vida da Maicê em um verdadeiro pesadelo. Eu resolvi fazer as quitações dos 2 terrenos antecipados, porque eu queria construir e um deles eu queria vender. Só que nesse momento eu não estou conseguindo nem fazer a construção e nem vender, porque eu só tenho a quitação. A Escopel não me dá escritura, pois esse empreendimento está com problema na justiça e eu não tenho mais aonde falar. Já liguei, já tentei falar com os advogados da Escopel, não consigo. A gente liga, eu ligo lá e assim, eu passo mais de 1 hora esperando, cai a ligação e eles não me atendem. Então assim, eu não sei onde procurar. Como não conseguiu resolver o problema sozinha, a Maicê veio ao palco do programa da tarde e o Celso Russomano tentou ao vivo iniciar uma negociação com a empresa. Num caso como esse, ela foi lá, quitou os 2 terrenos, tá em dia, não deve nada pra ninguém. Como é que fica? O que ela pode fazer nesse caso? O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Se o fornecedor não pode entregar o que prometeu, o direito é dela de resolver o que ela quer. E o que ela quer? Ela quer a devolução da quantia paga monetariamente atualizada para ir buscar o terreno em outro lugar, buscar os seus direitos em outro lugar. Senhora, quem está acompanhando o caso dessa cliente é a nossa advogada, a doutora Kelly. Sei. Só que no momento ela não está no escritório. Agora pode falar. Ela nunca está no escritório. Diz que ela nunca está aí, é verdade isso? Não liga. Porque eu até acho que deve ser verdade, porque a minha equipe lá do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor tentou vários contatos com vocês e é sempre assim, enrola. É assim que a Escopel faz com todos os consumidores, Mariane? Em questão de generalizar, não é o caso. Então, se eu não estou generalizando, eu estou lhe perguntando, porque como é que eu posso conversar com uma advogada que não dá retorno para ninguém? Depois de insistir muito para conversar com o representante legal da empresa, a recepcionista Mariane exigiu que o Celso fizesse sua solicitação via assessoria de imprensa. O que eu indicaria é realmente passar essa informação por nota, para que a gente possa responder por nota de imprensa. Não, desculpa, eu não trabalho assim por nota. Eu vou pessoalmente, se precisar eu chamo a polícia, eu faço de outra forma. Porque independente da ação civil que está correndo na justiça e que a Escopel se defende dessa ação, nós temos também a esfera criminal, a esfera penal. Ou seja, vendeu e não entregou, devolve o dinheiro. Devolveu o dinheiro não tem problema nenhum. Não devolveu o dinheiro, aí é outro caso, é caso de polícia e aí eu vou tomar outras providências, tá bom? Hoje, a consumidora está de volta ao palco do programa para mais uma vez tentar uma solução para este caso complicado. A Maicê continua confiante na ajuda do Patrulha do Consumidor. Se não podia vender o terreno porque ele estava com uma pendência aí judicial, se não podia vender, não devia ter vendido. Agora, se vendeu, não seria o caso de devolver o dinheiro? Porque outras pessoas talvez se identifiquem com esse mesmo caso, tenham comprado terrenos ali na vizinhança, não é, Celso? Pois é, na verdade, o caso é um pouco mais complicado do que isso, né? A Maicê comprou um terreno, depois comprou o segundo terreno. O primeiro foi direto da Escopel. Os dois. O primeiro foi direto com a Escopel e o segundo foi de terceiro. Foi de terceiros. E aí, a intenção dela era construir num dos terrenos e no outro vender o terreno para investimento. No momento em que ela foi vender o terreno, o que aconteceu? Eu não consigo porque os 2 estão penhorados. Inclusive, um dos terrenos já tem uma casa, inclusive está alugada. E a pessoa que mora na casa tem interesse de comprar.
mas ela não consegue financiamento. Agora, mas só para entender Ela não melhor. consegue financiamento por causa do bloqueio, é isso? Exatamente. Dos dois terrenos estarem penhorados. Os dois estão Agora, penhorados. penhorado em nome de quem? Da Escopel. Da Escopel. Exatamente. E você já quitou os dois Os terrenos. dois estão quitados. Inclusive a casa que está nesse segundo terreno. Inclusive a casa que está no segundo terreno. Quanto você pagou no total? Olha, na época foi 160 mil os dois. 160 Isso. os dois Agora, terrenos. mas quando você comprou, você não sabia que estava com esse Quando problema eu comprei, judicial. aliás, o pior é que quando eu comprei era um condomínio fechado. Então eu comprei justamente por isso. Uma questão de segurança, Exatamente. comodidade. Pagava condomínio, tudo legal. Visitava, passava finais de semana lá, era ótimo. Mas era fechado? Tinha muro? Fechado, tinha muro. E tinha portaria? Portaria, só poderia entrar quem se identificava. Inclusive tinha rota à noite. Polícia. Tinha uma segurança interna. Exatamente. Uma E segurança tem interna. outras pessoas morando lá ou não? São mais de 600 pessoas. E todo mundo É um com esse mesmo condomínio, problema ou todas não? as pessoas, a maioria com esse mesmo Com esse problema. mesmo problema? Inclusive, eu tenho uma funcionária, a Sandra, ela tem 2 terrenos, uma casa, está na mesma situação. Nossa. Ô, Celso, nesse caso, o que ela pode fazer? Pois é, na verdade... O que ela deve fazer, né? Pelo que eu fiquei sabendo agora recentemente, esse empreendimento imobiliário data da década de 80. Nossa. O empreendimento. Exatamente. Ok. É um empreendimento antigo, não é uma coisa nova e portanto, esses financiamentos foram ao longo de quantos anos? 10 anos. 10 anos. Eu resolvi quitar antes, justamente... Então você comprou isso no começo dos anos... 2002. Eu 2002. Comprei, julho de 2002. Aham. Eu comprei os dois. E aí veio pagando mensalmente. Sim, mensalmente, inclusive pagando o condomínio, porque era bacana, era fechado, Quanto bonito. você pagava de condomínio, Maicê? Era R$60. R$60 por terreno. Isso, por terreno. Por terreno. As pessoas fazem uma espécie de poupança quando você compra um terreno. Você não, ou você compra para você construir, fazer a sua casinha, como muitos. Sim. Mas a Pelo maioria, sonho da casa própria, a né? maioria compra para fazer investimento. Quer dizer, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos vai valorizar o terreno, você vai pagando aos pouquinhos. Só que quando você descobre que esse terreno foi invadido ou ele está irregular por alguma razão e você não consegue a escritura, aí a casa cai. Isso aconteceu faz 160 mil. quanto tempo? Porque você comprou em 2002. Eu quitei... Há quanto tempo você descobriu que estava com esse problema Eu todo? quitei em 2010. Quando eu fui receber a quitação com a Escopel, foi que eu tive a surpresa de que eu não poderia passar os terrenos para o meu nome. Porque todos, eles me pediram... Na verdade, você descobriu isso no momento em que o teu inquilino queria comprar e ele queria financiar e não conseguia financiar. Mas assim, e a Escopel ainda fez mais. Me pediu que eu tirasse todas as certidões dos terrenos para poder passar a escritura e não me informaram disso. A Liguei gente para vai o ter que ligar lá, né, Celso? Não, hoje nós não vamos ligar. Nós vamos receber o Dr. Roberto Não precisa Wilson, ligar hoje? que é... Não, ele já está aqui, o advogado da Escopel, fez questão de vir pessoalmente aqui por favor. para explicar o que está acontecendo. Vamos ver se a gente Seja consegue bem-vindo. entender... Vamos ver se a gente consegue entender o que é que está acontecendo, não só com o terreno da Maicê, mas com de outras quase 600 pessoas. Fala, mano. Mais de 600 pessoas. Mais Se ou menos são que estão nesse mais mesmo ou menos local. 600 pessoas que estão no mesmo local, e se todas elas tiverem esse mesmo problema, eu diria que é quase um bairro. Só relembrando, como você bem colocou, a Maicê hoje precisa, de qualquer forma, vender um dos terrenos, né? Foi comprado para investimento, o locatário dela, que está alugando uma casinha que tem no terreno, quer comprar o terreno, mas ele precisa fazer um financiamento. Foi a instituição financeira fala, existe um bloqueio nesse terreno, eu não posso comprar, não posso fazer o financiamento. Sem o financiamento, ela não vende o terreno e ela está nessa situação. Ela tentou por várias vezes conversar com a advogada da imobiliária, da Escopel, não conseguiu, como é o nome dela, Maicê? Doutora Aline. Doutora Aline, não conseguiu falar com ela. Passou para o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, minha equipe tentou também vários contatos, tentou, não conseguiu e acabou aqui na Patrulha do Consumidor. Exatamente por isso, o Dr. Roberto Wilson se predispôs a vir aqui para explicar o problema dessa área, que a princípio era um condomínio, agora não é mais condomínio? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, nunca foi condomínio. Na realidade, eu trouxe a documentação aqui. Trata-se de um loteamento cujo alvará de construção é de 97. O empreendimento foi concluído em 2001, tá?
Quando que se inicia isso? Quando se inicia esse empreendimento? Começou a ser feito em 97. Em 97. Foi concluído com a aprovação pelos órgãos competentes em 2001. Pois não. E por que existe esse bloqueio? Eu posso chegar Claro, lá, eu claro. vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu. Então, em 2002 e 2006, a dona Maria Conceição comprou 2 lotes. Exato. Tá. E na época, ela só veio aqui em 2010. Exatamente. Aconteceu em 2011 e esse empreendimento está absolutamente irregular, não tem problema nenhum. Ele está regular. Está regular. Toda a documentação dele, a prefeitura já expediu. Qual foi o problema? Sim, sob o aspecto de prefeitura, não tem problema nenhum. Sob o aspecto de regularização, é um empreendimento que vem desde 97. Tá? O que aconteceu? Há um outro empreendimento que a Escopel, Empreendimentos e Obras, participou em 1999. Tá, ok. E que em 2008, ou seja, quase 30 anos depois, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, na qual ela não era sequer loteadora. Ela era simplesmente, como ela é uma especialista em fazer loteamento, ela ajudou, ela deu expertise, fez a parte técnica desse loteamento. E esse outro loteamento que o senhor está falando, que não tem nada a ver com o da Mais-C, é que deu problema na justiça? Foi. Exatamente. Ele deu em função dessa ação civil pública que foi ajuizada em 2008 de uma ação que era de uma questão que vinha de... Mas agora veja bem, essa outra área onde é? É em Francisco Morato. Nós estamos falando de uma área em Itapevi. Qual é a relação das duas, para a gente conseguir entender? A relação foi o seguinte, que houve uma decisão de primeiro grau definindo... Uma decisão judicial. Judicial de primeiro grau, mandando bloquear todos os bens da empresa, dos sócios da empresa, e proibindo que a empresa vendesse? Não, que registrasse qualquer venda do imóvel. No registro de imóveis. Em outras palavras, fazer um instrumento de compra e venda, de contrato de compra e venda, não há problema nenhum para quem quer. O problema é que não pode fazer a transferência no registro de imóveis. Nesse aspecto, nós estamos trabalhando, quer dizer, através de todos os recursos, mas, infelizmente... É uma pendência na justiça. Mas você quer fazer uma pergunta, mas você pode fazer. Pode falar. Eu comprei como condomínio fechado, e era condomínio fechado. Você tem fotos, Tanto é que inclusive? inclusive, mas eu tenho eu paguei o tempo inteiro o condomínio. Você tem, inclusive, os comprovantes de pagamento. Inclusive está com você, Celso. Está todos os comprovantes de 8 anos pagando um condomínio fechado. Deixa eu pedir para a produção, por favor, providencia para a gente. Tudo, ninguém podia entrar lá dentro sem se identificar. Hoje não é mais assim, entra qualquer pessoa. Mas deixa eu aí, os muros que tinham foram derrubados? Não, os muros não foram derrubados, derrubaram a portaria. Os muros continuam fechados, as ruas Sabe faltadas. dizer o que aconteceu lá? Eu posso esclarecer, tem aqui as promessas de compra e venda, que dizem que são loteamento, toda a documentação Posso dar uma olhada? prova que é loteamento. Agora, posso explicar Pois não, aspecto pode explicar importante? enquanto eu verifico Hoje aqui o em documento. dia, em função do problema da insegurança, que, por exemplo, uma decisão sobre um fato que aconteceu há 30 anos, vocês imaginam que vinha uma ação civil pública, vinha o Ministério Público e vinha atrás de qualquer um de vocês sobre um fato acontecido há 30 anos e que ele não provou em momento nenhum que houve qualquer irregularidade, mas simplesmente entra, exige, quer dizer, de uma forma quase totalitária, e é isso que está acontecendo. Agora, eu concordo, mas ela não tem nada a ver com isso. Ela colocou 160 mil reais nesses terrenos. Ou ela recebe o dinheiro de volta e tudo bem, ou faz as pessoas... Doutor Roberto, o senhor foi convidado a vir aqui, né, como representante legal da empresa. Pode falar no microfone, por favor. Por favor. Como representante legal. Só que tem outro advogado ligando para cá dizendo que ele é que está nesse caso. Tem alguma coisa? Veja só, no Pedro, caso... conhece o advogado Pedro? No caso judicial, esse residencial das Flores, eu não estou cuidando. A empresa, através dos seus donos, o Ciro Escopel e o Eduardo Escopel, me chamaram e me pediram que viesse aqui para explicar todos os fatos, especialmente porque diz respeito à questão do Francisco Morato, que eu sou o advogado do caso. Mas qual a solução, doutor, que a gente vai dar? Só antes da solução, veja, o doutor Roberto colocou aqui residencial das Flores.
A mais C alega que lá era um condomínio residencial. Você está me dizendo que se trata de um loteamento. Bom, loteamento não tem muro em volta, loteamento não está fechado, não tem portaria e não cobra condomínio. Posso explicar? Hoje em dia, em função da insegurança que reina em qualquer cidade do país, o que se faz? É feito o loteamento, as ruas são públicas, tá? Então, as vias todas são públicas e passam a ser públicas no momento que é o registro do loteamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quer dizer, muitos empreendimentos o que fazem? Em função desse problema de entrar qualquer pessoa sem se identificar e tudo mais, a maioria dos loteamentos hoje em dia tem colocado portaria e tudo mais. Mas doutor, deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante. Vamos colocar a bola no chão aqui. Porque nós não estamos discutindo, não é a discussão central se trata de um loteamento ou de um condomínio fechado. A discussão central é o seguinte: a Mais C, que é a pessoa que está fazendo a reclamação, pagou R$160 mil por 2 terrenos que ela passou uma vida pagando ali mensalmente. Trabalhando como cabeleireira dia após dia. Investindo para um dia, quem sabe, vender esses terrenos. Hoje ela não pode construir, ela não pode vender o terreno, porque esse terreno está trancado na justiça. Ela não pode nem doar o terreno. O senhor já explicou para a gente aqui que existe uma outra pendência judicial de um outro terreno, de uma outra história, num outro ponto de São Paulo ou da Grande São Paulo, que é o que está movimentando aí a discussão judicial. E é por causa desse impedimento judicial que a Escopel, a imobiliária que o senhor representa, com seus bens bloqueados, não pode fazer escritura, não pode passar o reconhecimento, a autorização da posse desses terrenos. Então, nós temos que resolver essa questão central. Tem um advogado aí, e eu acho que esse tipo de caso movimenta vários advogados, às vezes nem se conhecem os advogados, um ou outro com o outro, e ele está dizendo que vai resolver. O que nós queremos aqui no programa da tarde, na Patrulha, é a solução do caso da Mais C, e quem sabe de outras pessoas que, como ela, compraram terrenos lá. É o que nós esperamos que vai acontecer. Nossa produção está ligando, está conversando com esse outro advogado. E depois do intervalo, vamos ver como é que vai ficar essa história, gente. Está na linha? Ele está? Alô? 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 Oi. É o Pedro? Isso. O senhor é advogado? Sim, sou advogado da Escopel. Advogado da Escopel? Isso. E o senhor está ligando para resolver o problema da Mais C? Eu quero resolver o problema da Mais C para deixar tudo limpo. Nós estamos te recebendo muito mal aqui. Importante dizer, Brito, que a gente não vai dar a palavra, porque tanto a Escopel quanto a assessoria de comunicação que está aqui na Rede Record nesse momento não reconhecem o advogado Pedro, que ligou para a gente, nós não sabemos o sobrenome dele, como representante legal da empresa. Neste momento, quem está representando legalmente a Escopel é o Dr. Roberto Wilson, que está aqui com a gente e que trouxe uma quantidade imensa de documentos para explicar a situação do terreno, inclusive o alvará de loteamento da Prefeitura do município de Itapevi, onde se encontra o terreno, está aqui o alvará de licenciamento, além de outros documentos, como o termo de conclusão da obra do loteamento. Em todos os locais, eles chamam, inclusive no contrato de compra e venda, chamam de loteamento, eles não chamam de condomínio. Então, na verdade, a compra, de acordo com a documentação, eu não sei o que foi prometido para você lá, e eu não sei o que você viu, porque eu não fui até o local. Mas, na compra, Ana, Tice, Brito, consta como loteamento. Inclusive, a documentação do registro de imóveis tem aqui também, não tem? Essa daqui. E consta, inclusive, no teu nome, a promessa de venda e compra em nome de Maria da Conceição do Nascimento. É você, não é? Sou eu mesmo. Mas se não é condomínio, teria que pagar o condomínio? Porque ela fala que ela paga R$60 por loteamento, por mês. Veja bem, muitas vezes os proprietários se unem e pedem o fechamento de determinada área. Se 100% aceitar, a área é fechada. Se 99% aceitar e um discordar, eles têm que abrir a área, infelizmente. Eu não sei o que está acontecendo lá. Agora, o que importa... nessas vilas, né, Celso, que tem na cidade de São Paulo, que fecha a rua com autorização, às vezes, e às vezes sem autorização, e as pessoas fazem lá, reúnem um dinheiro por mês, uma espécie de condomínio, para pagar a segurança, né? Seria isso que está acontecendo lá?
Parece-me que sim. Veja, o empreendimento foi entregue em 2001. Tá? Agora, e se a corretora que vendeu o imóvel para Mais C disse, não, isso aqui é um condomínio fechado, não se preocupe. Eu até ouvi uma conversa da Mais C com o esposo, dizendo que, por exemplo, entrar com um carro dentro lá do espaço, do loteamento, então agora é loteamento, você tem que se identificar, que você não é qualquer pessoa que entra. Não é isso? Não entrava. Não entrava. Não entrava, infelizmente não. Mas quando eu comprei já era um condomínio fechado, já tinha portaria, já tinha tudo. E aí? Vamos fazer o seguinte. Doutor Roberto, qual que é a solução para o problema? Porque independente de estar fechado ou não, e a gente vai descobrir depois o porquê foi aberto, pode ser que um dos proprietários não concorde em pagar a associação que foi criada para administrar aquela área, e se isso acontecer, ele demandar uma ação na justiça, vão abrir as porteiras e vão proibir o condomínio. É assim que funciona. Agora, o importante é saber como é que vai resolver o problema dela com esses 2 terrenos que tem aqui, de acordo com a documentação que me foi trazida, está a promessa de compra e venda, está em nome dela já lá no cartório de registro de imóveis, consta em nome dela, só que, infelizmente, ela não consegue a transferência. Ó, eu mostrei aqui anteriormente, olha, promessa de compra, registro de imóveis de Cotia, que é o registro de imóveis da área de Itapevi lá, diz aqui, olha, empreendimentos imobiliários, né, e uma promessa de compra e venda em nome de Maria Conceição do Nascimento. Isso foi firmado em 11 de abril de 2003. 11 de abril de 2003. De quando que é a ação, sabe me dizer? A ação? A ação é de 1900... É anterior a isso? Não, a ação sim, mas o bloqueio. O bloqueio é de 2011. Então é posterior. Então, quando eles se venderam, eles não sabiam que tinham problema. De toda forma, o vício apareceu posteriormente. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro quando existe um vício, e eu tenho explicado aqui que vício é um defeito. Se existe um defeito na venda de um produto, a responsabilidade é de quem vendeu. Quem vendeu foi a Escopel, por isso a gente quer saber qual é a solução que se dá para esse caso. Perfeito, Celso. Quer dizer, não há nenhum problema em primeiro momento da gente assinar os instrumentos de compra e venda, seja com a senhora, seja com qualquer outro adquirente das unidades de lá, apesar de que até hoje, pelo que a Escopel falou, apenas a senhora aqui é que reclamou. Não sei se é ou não. Segundo ponto, além de assinar esse documento, o que nós achamos que é bem factível mais nesse momento do que a nossa defesa e juízo, porque ainda depende de uma série de providências, é que ela, ou como os demais consumidores, possam entrar na justiça para solicitar que esse bloqueio não se aplique a ela. E, para isso... Com embargos de terceiros. O Escopel... Com embargos de terceiros. Poderia ser até, ou então, uma liminar, mais uma medida para o juiz. Tá. Mas, doutora, ela vai ter que entrar na justiça para resolver o problema? Calma. Peraí. Não é mais fácil devolver o dinheiro para ela? Eu acho que é mais fácil ela entrar, quer dizer, ter escritura e a gente conseguir o Agora, veja bem, ela vai entrar na justiça, existem custos. Quem paga esses custos? Não, quem paga é o Escopel, paga advogado, paga tudo. Então assim, pra sim. ela e para todos os Se demais. A Escopel vai fazer a liberação para você com o advogado, pagando as custas, para que prove-se em juízo que você já tinha adquirido antes do bloqueio, portanto, você tinha direito e esse bem não deve estar bloqueado. Se eles vão arcar, nós vamos acompanhar, resolve o problema. E você vai ter os documentos do imóvel. A Escopel já está com o processo. Inclusive, já está em Brasília esse processo do condomínio. Não, peraí. E um processo é uma coisa, deixa eu explicar. O processo que eles têm discutindo o desbloqueio dos bens da Escopel é uma coisa. Ele está se propondo a outra coisa. Está se propondo a entrar em juízo em seu nome, pagando as custas dos advogados e todas as despesas que advirem desse processo para fazer a liberação da tua área por você ter adquirido antes do bloqueio. Ou seja, o bloqueio não podia ter sido feito se já existia uma promessa de compra e venda e você já estava pagando. Mas aí eles vão me dar a escritura definitiva? Exatamente, é isso. Se não der, devolve o dinheiro, correto? Não, veja só. O contrato a gente pode assinar imediatamente. Só que isso também não é uma escritura, como a propriedade depende do registro de imóveis para valer no Brasil, quer dizer, nós temos que entrar com uma medida junto ao tribunal, tá? ao desembargador aqui em São Paulo, não é Brasília,
tá? Solicitando, em face de ser uma consumidora, em face de estar sendo prejudicada por uma decisão de terceiro, para resolver. A Maicê não está concordando, né? Ela quer maiores explicações. Vamos fazer um negócio? A gente vai a um breve intervalo comercial, a gente volta para explicar direitinho durante o intervalo e se ela concordar, a gente fecha essa coisa. O que mais, Ana? Bom, além desse caso da Maicê, que eu espero muito que hoje aconteça a solução, que a gente tenha uma solução para ela, nós também vamos falar de um outro caso que o Celso vai ter que resolver aqui, que é o caso da Franciane. Olha só, ela acreditou em uma agência de modelos que prometeu que a sua filha, de apenas 6 anos de idade, uma garotinha linda, iria estrela comerciais e propagandas aqui no Brasil. Bom, a mãe pagou quase R$1.000, só que essa garotinha nunca foi chamada para nada. Há 8 meses, a dona Franciane vive um verdadeiro drama. Tudo começou depois que ela inscreveu a filha Graziele numa agência de talentos infantis. O sonho da mãe era ver a filha trabalhando como modelo. Aí ela foi aprovada no sábado, no domingo a mulher falou que tinha que levar 990. A Franciane pagou quase R$1.000 diante da promessa de que a filha participaria de campanhas publicitárias e de novelas, e que não aconteceu até agora. Aí ela me deu o endereço, eu levei ela no endereço. Quando eu cheguei lá, tinha que pagar um curso e ela tinha falado pra mim que o curso era de graça. Quando eu cheguei lá, conversei com o rapaz lá, ele falou que tinha que pagar um valor de um curso. E também até agora nada. Aí eu ligo pra ela, perguntando pra ela como que tá sendo o procedimento. Ela fala que não me deve nada. Inconformada, Franciane buscou ajuda do Patrulha do Consumidor. Ela não me atende, eu ligo pra ela, fui no Procon, tentei resolver tudo e até agora nada. Por favor, Celso, me ajuda. Bom, a Franciane está aqui com a gente no palco. O Celso vai tentar resolver o problema dela ao vivo, mas no intervalo ela fez a ligação para a agência de modelos e nós vamos descobrir como ela foi tratada, como foi esse atendimento ao telefone com a Franciane. Neste momento continua a conversa entre a Maicê, que está com aqueles 2 terrenos, não consegue fazer escritura, também não recebe o dinheiro de volta, R$160 mil. Ela está batendo um papo lá com o advogado da Escopel, que é a empresa, e daqui a pouco vamos ver se sai uma solução. Se sai uma solução para a gente anunciar aqui no programa da tarde. Mas agora há pouquinho a gente entrou também no caso da Franciane, que é mãe de uma menina de 6 anos, a Graziele. E aí, aquela coisa, o sonho de mãe de ver a filha ser modelo, passarelas do mundo inteiro, quem sabe ficar famosa nas revistas. Só que a coisa não funcionou. Pagou R$1.000 para uma agência e nada aconteceu do que foi prometido. Essa carreira de modelo mirim não começou. Então vamos rever essa história para depois a gente ver como é que a agência atendeu a Franciane pelo telefone. Mas primeiro vamos saber direitinho os detalhes dessa história. Há 8 meses, a dona Franciane vive um verdadeiro drama. Tudo começou depois que ela inscreveu a filha Graziele numa agência de talentos infantis. O sonho da mãe era ver a filha trabalhando como modelo. Aí ela foi aprovada no sábado, no domingo a mulher falou que tinha que levar 990. A Franciane pagou quase R$1.000 diante da promessa de que a filha participaria de campanhas publicitárias e de novelas, e que não aconteceu até agora. Aí ela me deu o endereço, eu levei ela no endereço. Quando eu cheguei lá, tinha que pagar um curso e ela tinha falado pra mim que o curso era de graça. Quando eu cheguei lá, conversei com o rapaz lá, ele falou que tinha que pagar um valor de um curso. E também até agora nada. Aí eu ligo pra ela, perguntando pra ela como que tá sendo o procedimento. Ela fala que não me deve nada. Inconformada, Franciane buscou ajuda do Patrulha do Consumidor. Ela não me atende, eu ligo pra ela, fui no Procon, tentei resolver tudo e até agora nada. Por favor, Celso, me ajuda. Pois é. Vocês viram aí a Franciane dizendo que foi ao Procon. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Tá aqui, ó. Esta é a carta da Fundação Procon. Tá aqui, ó. Ela se recusou a receber, ou seja, a
dona da agência de modelos, se recusou a receber. Bom, e aí ela foi lá tentar fazer com que ela recebesse. O que aconteceu? Conta pra mim. Aí eu cheguei lá, falei com ela, né? Chamei ela. Aí eu falei que eu tinha que levar a carta do Procon pra ela. Assinada por ela. Assinada por ela. Aí ela falou que não ia receber. Aí eu falei pra ela que ia até a delegacia abrir um BO contra ela. Aí ela foi tão abusada que ela foi, passou o endereço da delegacia, tudo. Aí eu fiquei aguardando lá no portão. Ela Uma abriu, viatura de polícia. Isso. Você chamou a polícia? Chamei a polícia. Aí ela abriu o portão e saiu. Aproxima um Sumiu. pouquinho mais o microfone. Isso. Sumiu. Olha só o que ela fez. Ela disse que podia chamar a polícia, que não tinha problema nenhum. Ela desapareceu, sumiu. Deixou você falando sozinha. Deixou eu falando sozinha. Aí a policial falou assim que tem muitas reclamações. pessoas reclamando dela e até agora nada. Eu ligo pra ela, ela não atende. Como é que ela Agora, fábrica de atores. Agora, olha a situação. O que nós estamos fazendo agora aqui no programa? A gente pede para o consumidor fazer a ligação. E a gente grava essa ligação para ver se o fornecedor, ou seja, a empresa, trata bem ou trata mal o consumidor. E agora vocês vão ver como a Franciele foi tratada. Vamos ver. Mas aí eu não quero mais. Eu quero que a Cláudia... A senhora não quer que... Não, eu quero que ela devolva meu com a dinheiro. fábrica de atores? Não. Então, se a senhora não quer mais trabalhar com a fábrica de atores, a senhora vai mandar um e-mail, a gente vai retirar a sua filha do site e vai cancelar o contrato e quando não vai ser mais divulgada a sua filha. E eu quero que devolva meu dinheiro de volta. Não, o dinheiro a gente não devolve, bem, porque a senhora recebeu o material e você não, mas ó, o material cinematográfico o material para receber na sua residência. O material que a Cláudia mandou pra mim foi 30 fotos e dois CD com as fotos dela. Ela falou pra mim que era um book. E na verdade não foi um book. Porque tá no falou sim. Ele é mostrado no estúdio. Falou eu sou sim. assistente dela, eu sei que a gente mostra. Eu lembro até hoje, no sábado. Então, a gente, primeiro que a gente não trabalha com eu fui book. no sábado, Segundo, ela falou que a minha ela filha... mostra no estúdio uma mesa que ela fica falou com que a todo minha o filha... material. E se a senhora realmente acha que a senhora foi lesada, a senhora assinou um documento, tem recibo, tem tudo. Não, ela falou pra mim... É mostrado. Não, tá. Aí depois de no um contrato, ano a senhora tá questionando isso. Não. Eu acho que a senhora tá querendo, entendeu? Não tô querendo nada. Eu fui aí, eu já fui no Procon, eu já conversei direitinho com ela. A gente vai receber um documento do Procon. Então, mas vocês não receberam. Eu fui pessoalmente aí. Se você foi no Procon, ela não quis me receber. Se você foi no Procon, por que você está nos ligando? Então resolvam no Procon, bem. Então, mas ela não quer receber a carta. Ela não quer receber a carta. Eu não vou poder ficar falando no telefone e batendo boca com a senhora. Ah, tudo bem. Procure os meios jurídicos, já como a senhora já procurou, ao invés de ficar nos ligando. Então, já que vocês não querem devolver... E-mail, a gente não tudo vai bem, já que vocês não querem devolver... A senhora foi na justiça, então a senhora resolve na justiça. Não tem por que a gente... Eu sei onde correr, eu vou procurar o Celso Muçulmano, que ele pode me ajudar. Esse é o jeito que a Franciele foi tratada pela agência. Teve o telefone desligado. Isso eu chamo de falta de educação, para começar. E depois brincar com o sonho de uma garotinha de 6 anos de idade, com a família toda dela que desembolsou quase R$1.000 para dar força, dar asas a esse sonho. Franciele, o que você está segurando aí nos braços? Aqui ela mandou 2 fotos. São os DVDs. Os DVDs. Gente, pagar pra trabalhar, nunca vi isso na minha vida. E olha, eu vou te falar uma coisa, acreditam assim na impunidade. Ah, vai procurar seu direito na justiça, porque sabem que vai demorar, a pessoa não vai ter coragem. É muita certeza de impunidade. Eles prometeram, falou que ela ia participar de comercial, participar de novela e até agora nada. Agora, esses R$990 que você pagou, eles falaram que era pra quê? Pra ela começar a trabalhar ou pra fazer essas fotos que a Ana tá mostrando? Diz ela que era book, né? Book e contrato de 2 anos. Peraí, você pagou por book e contrato de 2 anos. Celso Muçulmano, eu sinceramente, assim, eu comecei o meu trabalho com 15 anos no mercado de modelo. E eu, a cada dia que passa, eu escuto mais e mais histórias de mães que exatamente tentam ajudar seus filhos, primeiro, a entrarem nesse sonho, que são tantos adolescentes. Eu tô vendo aqui a mãe de uma garotinha de 6 anos. Pois é. Quanto mais longe eles querem chegar e mexer com o sonho das crianças, dos adolescentes. Isso é que é grave. Isso é que é grave. De verdade, eu já fico indignada quando se trata de um adolescente de 14, 15, 16 anos. Agora, uma garotinha de 6 anos de idade.
Poxa, não é justo. A prática para chegar aí é que infelizmente, criminosa. Por quê? Porque as mães vão até essas agências, não estou dizendo que são todas, hein? A gente não vai generalizar, mas vão às agências de modelos, às agências de atores, e aí, no dia seguinte, recebe um telefonema dizendo: sua filha, o seu filho foi aprovado. Foi aprovado. Só que tem um detalhe: para o seu filho fazer algum trabalho, para a sua filha fazer algum trabalho, precisa fazer um book. E aí vai a espetada do dinheiro, quase R$1.000. Que é um absurdo, né? Vamos ligar. É um absurdo, que geralmente você paga o book quando é feito o trabalho. Então, a agência desconta o teu salário, sei lá, o que você for ganhar pelo aquele trabalho, seu cachê, ela vai descontar e pagar o book. Isso é o certo. Se a pessoa cobra antes, pode ter certeza que você está sendo enganado. Parece que nós temos alguém na linha já? Ainda não, tá tentando. Agora, o que vocês estão falando aí tem muita profundidade. Agora, a cabeça de uma criança, à medida em que a mãe recebe um telefonema dizendo assim: olha, sua filha foi aprovada, você precisa vir aqui fazer as fotografias, fazer o composite, fazer o seu book, etc. Vai ter as fotos, é porque ela tem um trabalho. Aí a mãe corre lá, e a criança começa a acreditar que tem mesmo. Alô? 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 Quem tá falando? Alô, quem tá falando? Cláudia. Oi, Cláudia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. É o Celso Russomano, como vai? Tudo em ordem? Tudo bom. Você tá assistindo o programa da gente, não tá? Estou assistindo. Tá, pois é, Cláudia. Você é a proprietária da agência, Cláudia, da fábrica de modelos? Eu sou produtora Fábrica de casting atores? da fábrica de atores e uma das proprietárias. Ah, você é uma das proprietárias. Muito bem, Cláudia. Então, nós estamos recebendo aqui a Franciane, que é mãe da Graziele. Sim. E a mãe da Graziele diz que quando foi até a agência, levou a filha dela, recebeu uma ligação posteriormente no dia seguinte, dizendo que a filha dela tinha sido aprovada. Foi isso? Isso, eu levei ela no sábado, aí ela falou que a minha filha tinha sido Franciane. aprovada. Quando foi no domingo, ela pediu para me levar 990. R$990? Isso, 990. E... Aí eu fui, levei 990, mais 3 trocas de roupa. A minha filha tirou foto, tudo. E eu ligo para ela, ela não me atende, ela manda mensagem, me chama de louca. Falo que tinha que entregar, já entregou, que foi 30 fotos e dois DVD. E nisso eu tenho prova. Mas em algum momento ela prometeu algum filme comercial com alguma empresa? Para quem? Ela Posso falar? Pode falar, pode falar. Ela falou que a minha filha tinha sido aprovada pela Que Bom. Falou hoje que tinha o comercial da ReHap para minha filha fazer. E até agora nada. Nada. Então, Cláudia... Dela. Agora eu posso falar? Pode, Cláudia, a gente quer te ouvir. Então, primeiro, quem nos procurou foi ela numa seleção. Eu sou produtora de casting, eu faço uma seleção, eu encaminho as crianças para as produtoras. São as produtoras que determinam quem grava ou não grava. Ela passou por uma seleção da fábrica de atores. O banco de dados que foi feito foi no domingo, tá? Ela assinou o contrato, as cláusulas do contrato. O que ela pagou? Maquiador, cabeleireiro, figurinista, diretor de cinema e laboratório. Ela paga por uma equipe que é terceirizada. Isso foi explicado para ela, foi mostrado dentro do estúdio, que nós temos estúdios de gravação. Ela recebeu o banco de dados para divulgação da filha dela. E, Cláudia, nada foi prometido para ela verbalmente? Nós não prometemos nada para ela. Ela assinou um contrato que está constando isso. Ela está dizendo que prometeu. Você prometeu sim, você falou que... Nós não prometemos nada. Sim. Nós fazemos uma seleção das crianças que são aprovadas dentro do quadro da agência. Você prometeu, você falou que ela ia fazer... Onde nós encaminhamos para as produtoras e elas que determinam. Você falou que ela ia fazer, participar de comercial, de novela, até agora nada. Ô, Cláudia, ela está dizendo que prometeu. Como é que você prova que não prometeu? Ela assinou um contrato. Bom, o contrato, eu sei que ela assinou, tem o contrato aqui em mãos, não tenho dúvida nenhuma do contrato, mostro inclusive na televisão o contrato que ela assinou. Agora, o Código de Defesa do Consumidor não fala só do contrato. O Código de Defesa do Consumidor fala de todos os atos praticados pelos prepostos ou representantes da empresa. Você tem como provar que ela não está falando a verdade? Está aqui o contrato aqui em mãos. Ela assinou o contrato. Não, mas... Inclusive, ela nos ligou na terça-feira
pedindo um dinheiro novamente, porque a filha dela não gravou. Eu expliquei por telefone para ela, você assinou um contrato ameaçando de PROCON, e eu falei para ela, você recebeu o material na sua residência, você pagou para uma equipe que é terceirizada, aonde ela nos ligou sexta-feira e que ela gravou a ligação. Cláudia, me diga uma coisa, você está dizendo que não promete nada. Nós estamos aqui recebendo uma reclamação. E se outras pessoas que estiveram aí com seus filhos disserem que vocês prometeram? Nós não prometemos, é lógico, ela Pra tá ninguém. assumindo com um monte de mãe, é óbvio. a Ah, quer pessoa dizer que as fazer mães o podem material, dizer depois isso? regravar. E por que as mães fariam Elas isso? se unem com mães, é o que elas fazem. Elas vão lá no Reclame Aqui e ficam falando mal da fábrica de atores. A gente está processando umas 20 já com isso. E por que as mães fariam isso? Diriam que vocês prometem e vocês não Porque as mães prometem? pagam o material e elas acham que vão entrar na TV Globo no dia seguinte. Agora, Cláudia, Onde por não que, vai entrar. por que Não é ela assim teve que funciona. pagar? Cláudia, a Ticiane que está falando, por que ela teve que pagar R$990, sendo Porque que é numa o custo agência... de um material para poder divulgar a pessoa. Mas geralmente é normal, a toda agência cobra, banca ninguém trabalha isso. de graça, bem. Mas isso não é correto. Peraí, porque peraí. geralmente a agência banca isso. Cláudia, tanto... Cláudia, Na época dela, querida, que bancava. Hoje ninguém banca. Peraí, Ninguém peraí, banca Cláudia, nada hoje. tanto a Tem que Ana- pagar, ninguém trabalha de graça. Tanto a Se Ana fábrica de Hickman... atores Cláudia... ganha 35% Cláudia, do cachê, posso, Cláudia, querida. deixa eu falar um pouquinho, que você não deixa a gente falar. Isso aqui é uma conversa, É uma né? Não é um conversa onde monólogo. vocês Então é o estão falando, seguinte, a apresentadora, presta atenção, A Cláudia. modelo, a ex-modelo fala no ar Cláudia. aí pra você que na época dela, ela não pagava material. Não existe isso. Então você já ninguém conhece a banca, história. Ninguém banca ninguém hoje, não. Você Peraí, vai quer pagar dizer um que curso hoje em de dia é teatro, diferente. você tem Peraí, só um DRT minutinho, hoje. posso falar? Pode falar, deve, Ana. Como é que chama a pessoa que Cláudia. Cláudia. Oi, Cláudia. Boa tarde, Ana Hickman que está falando. Me Ana desculpe. Hickman, você mesmo. Isso, sou eu mesma que estou falando. Que bom que você está assistindo a gente. Agora, Ótimo, eu sou estou sua com um fã. contrato em mãos aqui, sendo da minha época ou da época atual. Vamos deixar uma coisa bem clara. Uma agência séria. Uma agência séria. Ninguém banca ninguém hoje. Vai na Mega Models, que é uma agência super. Eu conheço de a Mega modelos. Models e o Não Eli, banca por acaso, ninguém, foi a pessoa cobra quem o book, começou a minha todo mundo carreira aqui no cobra. Brasil. E eu também. Ninguém trabalha de graça, bem. Mas, primeiro... Peraí. Vamos explicar isso. Vamos A explicar agência que algo. você citou, faz o book, sim, faz. Cobra do modelo, cobra. Sabe Com como? trabalho. Em trabalho. Sim, em trabalho. óbvio, Não cobra óbvio. antecipado, não promete cobra nada e trabalho, depois não que eu conheço cumpre. Não o faz pessoal isso. de lá. Peraí, Cláudia, Eles cobram, eu eles quero pedir a cobram sua manequim calma. top. Cláudia, por favor, Como a Ana acalme-se. Hickman, que é top hoje. Vamos conversar, Cláudia, com Eu tô calma tentando e conversar, educação. querida. Vocês nem deveriam estar Posso pondo falar, um Cláudia, só um assunto desse minutinho? ridículo, onde a pessoa assinou um contrato. Cláudia, é posso ridículo. falar Não sei só um como que a minutinho? Record faz uma coisa dessa. Mas você não acreditou. A não. Record defende o Jamais direito faria do isso. consumidor Você aqui não com muito pesa prazer, Globo viu? fazer uma coisa dessa. Cláudia. Com muito prazer. Muito Cláudia, prazer, te conheço muito bem. posso conversar com você? Absurdo. Ô, Cláudia, se você não tá me deixando falar aqui, que eu tô querendo a palavra, imagina uma mãe que não tá acostumada com isso, escutar Liga uma pro pessoa meu do... advogado, bem, conversa com o meu advogado. Nossa, Pera, tá ô, alterada, Cláudia. querida. Escuta Mas, a Cláudia, gente. deixa eu conversar. Posso ponderar uma Tá? coisa com Eu não você? vou mais conversar com vocês, porque esse programa é ridículo. É programa Nossa, de você não fofoca. Ridícula é você fazendo esse papel que você está fazendo. Ridícula é você que está fazendo esse papel que você está fazendo. Cláudia, a gente pode conversar? Cláudia, por favor, a gente... Todo mundo está te tratando com educação aqui. Gente, pera um Todo pouquinho. mundo está te tratando com educação. Pera um pouquinho. É o seguinte, ó. Ô, Cláudia, tá ouvindo aí? Eu Você acho tá que ela ouvindo, Cláudia? desligou. Desligou o telefone. Alô, Cláudia? Desligou o telefone. Cláudia? A Cláudia desligou o telefone. Tem cabimento. Então, é o seguinte. Não vamos fazer disso aqui um barraco ou uma briga Não, de rua. é- Porque essa coisa de ficar jogando pedra e falar que foi, que não foi, não interessa para nós. Nós temos que resolver a questão da Graziele, que é a filha da Franciane, que talvez não tenha sido a primeira e nem a última e nem a única Da menina fábrica de atores da que fábrica sofreu de isso, atores né? que sofreu esse problema. Então, esse é o nosso objetivo principal. Se ela não atender o telefone, Celso, se ela está sendo mal educada, aliás, a gente já tinha mostrado que falta um pouco de educação para o pessoal da agência Isso naquele mesmo. Eu vou telefonema te que ela deu. passar, para você Como é que a gente ler. resolve essa questão? Olha, presta objetivamente? atenção, eu vou te passar para você ler o que esta senhora Cláudia escreveu Posso ver? para a Franciane quando a Franciane foi reclamar seus direitos. É claro que se alguém está pedindo para que a coisa que foi prometida aconteça, por que é que uma mãe sairia fazendo afirmações de alguma coisa que não lhe foi prometido? óbvio. É claro que isso não teria acontecido. Agora, veja, o que é mais importante aí nessa história
que uma mãe está preocupada com a cabeça da sua filha, com a formação dessa criança. Essa criança ouviu as promessas, essa criança estava presente no momento das promessas e acreditou que iria atuar como modelo em filmes comerciais de televisão ou como ator numa novela ou atriz numa novela. Essa é a questão. Brincar com o sentimento das pessoas. Claro. Brincar com a ilusão das pessoas, com o sonho das pessoas. E ser isso é que a gente não pode permitir. Mal educado, deselegante, destratar as pessoas. Ana Hickman e a Tiziane estão tentando usar a experiência delas para explicar como é que as coisas devem funcionar. Elas têm vários anos aí como modelos, né? Já passaram por várias situações desse tipo. Então, a Cláudia, que atendeu o telefone, ela precisa ser um pouquinho mais educada, um pouquinho mais tranquila. Talvez ela não seja a pessoa ideal, imagino que devam ter outros sócios nessa empresa, essa fábrica de atores, para negociar uma solução para esse caso. Agora, eu acho que quem trabalha, como diz o Celso, com o sonho de uma criança, com o futuro de uma criança, com talento, com pessoas, com mães, precisa ter equilíbrio para resolver todos os problemas e não apenas ter essa ideia de explorar, de cobrar, sabe, prometer e não cumprir. Ela trabalha com televisão, né? Bom senso. Se ela é de uma agência de atores, ela trabalha com televisão, né? Com várias pessoas do meio. Eu não entendi a atitude dela, mas agora, tudo bem. o mais Agora, importante... Posso eu mostrar acho só que uma você coisa deve, aqui? Eu tô Ana. com o telefone celular da Franciane, que é mãe da Graziele, de 6 anos, e olha só. O que ela diz aí? Olha só o que diz aqui, que vem da Cláudia, da Fábrica de Atores. Que direitos assinou um contrato? Nossa parte já fizemos. Sua louca. Vai, procure Celso Russomano, assim me ajuda a divulgar a fábrica. Ameaça de cadeia. Gente, ainda tem mais mensagem que ela me ameaçou, me xingando. Hoje eu liguei pra ela, aí uma secretária dela, Bruna, falou que ela não estava aqui, que ela estava no Rio de Janeiro. Engraçado que a gente ligou agora e ela que atendeu. Nossa. E toda vez que eu ligo pra falar com ela, fica falando que ela está no Rio de Janeiro e ela não quer me atender. Olha, de jeito nenhum. Quer saber lidar com o consumidor, deixa né, eu dar Celso? conhecimento da lei para que as pessoas saibam que quando as pessoas fazem uma afirmação verbal, elas estão se responsabilizando pelo que estão falando. Que as afirmações verbais têm que ser cumpridas porque senão caracteriza crime. Então é o seguinte, olha, artigo 34, o fornecedor de produto ou serviço, no caso aqui é o serviço agregado ao produto, é solidariamente responsável pelos atos. Atos não é um ato por escrito, pode ser um ato verbal, pode ser apenas uma indicação. Você vai naquele local, como foi prometido para ela, inclusive um curso de teatro gratuito que não foi cumprido, não é verdade? Verdade, chegou lá, tinha que pagar aqui, olha, pelos seus, vamos lá, o fornecedor de produtos ou serviços é solidariamente responsável pelos seus atos, pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Quando isso não acontece, olha o que o código diz. O fornecedor de serviços, se o fornecedor de serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, oferta o que é? Oferta é o que você está ofertando. Quando se fala de relação de consumo, quando você vai numa loja comprar alguma coisa, você diz assim, quanto custa esse produto? Aí fala, R$10, aí você pega o dinheiro e saca e paga, você fez um contrato. É um contrato verbal, por isso tudo que se fala tem que ser cumprido. Então, se alguém for vender alguma coisa para você e te prometer alguma coisa, mesmo que não esteja por escrito, isso integra o contrato que vier a ser celebrado posteriormente. Então, você tem responsabilidade. Mas como que você prova, Celso, que você teve uma ameaça verbal, por exemplo? Perfeito. Ou algum contrato nós temos verbal? aquela gravação, inclusive, que foi feita quando você ligou para a Cláudia. A nossa produção agora, nesse momento aqui, tentou falar com a Cláudia de novo e, segundo estão me passando, ela ofendeu a produção, xingou, né? E tocou o telefone na cara, não sem antes passar o telefone do advogado. Gente. Então, de repente, vai ter que ir a gente quer conversar com o seu advogado, Cláudia. Você está assistindo a gente quer conversar com o seu advogado. Porque ele tem um pouco de discernimento, ele é formado, ele tem conhecimento da lei, ele sabe onde você está errado e onde você está certo. Então, eu quero conversar. Parece que ele está na linha, Está na linha, ele está na linha, pois o advogado. Alô? Alô? Doutor Jefferson, tudo bem? Tudo bem, doutor, e você? Tudo bom, é o Celso Russomano. Sabe o que está acontecendo? Vocês têm conhecimento do que está acontecendo? Ou não? Não, ainda não. Tá, então vou lhe explicar, por favor. Nós estamos aqui recebendo a Franciane, que é mãe da Graziele, uma garota de 6 anos de idade. A Franciane foi na fábrica de atores
Chegando lá, a filha dela passou por um teste e ela recebeu um telefonema posteriormente dizendo que ela tinha sido aprovada para um comercial. Foi isso? Foi isso. Para um comercial. Mas que, para tanto, ela precisava fazer um book e fazer as fotos e pediu para a mãe comparecer lá posteriormente para fazer isso. A mãe foi, pagou 900 e quanto? 990. 990 reais. Ok. Sim. A Cláudia prometeu para ela, inclusive, 2 filmes comerciais. Um para Que Bom Isso, para Que Bom e outro para ReHap. Isto não aconteceu. Eu liguei para a Cláudia, expliquei para ela que não era só o contrato que estava assinado, que tinha validade, que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 34, estabelece que o fornecedor de produtos ou serviços é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Inclui-se atos, qualquer ato, inclusive de indicação. O ato foi verbal. A promessa foi feita e não foi cumprida. E uma promessa feita e não cumprida caracteriza a afirmação falsa e enganosa, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Eu estava tentando explicar isso para ela, ela não quis ouvir, ela disse que não tem nada para conversar com a gente, então ela pediu para que nós conversássemos com o advogado. Eu estou lhe passando o que está acontecendo, porque nós queremos ouvir qual vai ser a postura da fábrica de atores. Pois não, estamos ouvindo. Então, eu não conversei com a Cláudia ainda a respeito. Você está me passando o ocorrido, mas eu precisava conversar com ela para ver se realmente houve essa promessa ou não. Porque lá é uma agência, né, de publicidade. Ela faz a captação, divulga a imagem ou encaminha as pessoas para fazer teste, né? A gente viu tanta falta de educação nessas ligações aí com aquela moça da fábrica de atores, a Cláudia. Mas o advogado, ela mandou falar com o advogado, é o que a gente está fazendo agora. O doutor Jefferson, acho que está por dentro de tudo, né? Deve estar, a gente deu tempo para ele durante esse momento em que nós fazíamos a transmissão tanto do príncipe quanto do Papa, ele deve ter se inteirado do que estava acontecendo. Alô, doutor Jefferson? Alô? Alô? Oi, está nos ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, já se inteirou com a sua cliente do que está acontecendo em relação à fábrica de atores? Eu conversei sim com a Cláudia agora há pouco. Pois não. E aí o que a gente pode fazer para resolver o problema? Então, ela pagou quase R$1.000. Pois não. Não, sim. O valor ela pagou por um serviço que foi feito. Lá é uma agência de atores, né? Ela não faz a seleção, ela não contrata para fazer nenhum tipo de serviço, ela encaminha as pessoas para fazer a seleção. Pois é, então, verdade. Ela tem contrato, ela ligou para mim que ela tem contrato, né? Que no contrato está muito claro a questão aí do serviço que é prestado e do encaminhamento que é feito para as agências de publicidade. Tem toda a razão. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor Jefferson. Ela fez um contrato depois de uma promessa. A primeira promessa foi de que ela fazendo o book, fazendo as fotos, ela já teria um comercial porque a filha dela tinha sido aprovada num comercial. Esse contrato data de 30 de setembro de 2012 e até hoje a filha dela não foi chamada para um comercial, são só promessas. Todas as vezes que ela liga, não, foi aprovada para o comercial de tal empresa ou de tal empresa, e isso nunca aconteceu. Ou seja, escolher é a empresa que escolhe. Agora, quem manda é a agência. A Ana e a Ti, se for modelo, sabem muito bem disso. A agência manda as crianças e a criança pode ou não ser escolhida. Nunca foi mandada em lugar nenhum. E no decorrer... se enquadrou no perfil. Pois é, no decorrer, doutor Jefferson, mas ela prometeu. No decorrer dessa reportagem, nós já recebemos telefonema da Kátia, mãe de uma criança, da Márcia, mãe de outra criança, da Regina, mãe de outra criança, todas com telefone aqui, da Márcia, mãe de outra criança, da Vera, e os telefones estão todos eles bloqueados aqui pela quantidade, congestionados pela quantidade de pessoas que estão ligando, reclamando da sua cliente. Então eu posso considerar que a sua cliente não fez nenhuma afirmação falsa e enganosa?
Não pode confirmar, sim, que ela não fez nenhuma afirmação falsa e enganosa. Porque no contrato está claro que lá não faz nenhuma garantia. Lá E o que diz o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor é responsável pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos? O ato pode ser de indicação ou de palavra. Isso integra o contrato. Quer dizer, então se mexe com a ilusão de uma criança, com o sonho de uma criança, e depois diz que não falou e está tudo bem? Todas as agências que contratam a fábrica de atores para fazer comerciais, para fazer algum evento que esteja, né, dentro do perfil, a fábrica de atores encaminha as pessoas para fazer a seleção. Então, como eu estava dizendo, várias outras mães estão ligando aqui para a Rede Record Televisão, fazendo o mesmo tipo de reclamação, de que foram feitas promessas e as promessas não foram cumpridas. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Que não teve nenhuma promessa mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova. Se nós pedimos em juízo, que prove o contrário, como é que a sua cliente vai fazer? Se tantas mães estão dizendo a mesma coisa. Assinado. Pois não? Tem contrato assinado. Mas o contrato não é a promessa verbal. O estelionato se faz pela boca. O estelionato não se faz por documento assinado. O estelionato é pela promessa. Então, como é que não se caracteriza o crime de afirmação falsa, enganosa e estelionato? Se várias mães estão reclamando, mães que não se conhecem. Então, doutor Jefferson. Pois não, estou ouvindo. Bom, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o senhor fora do ar, nós vamos até a agência, não tem problema nenhum, vamos com as outras mães, vamos resolver o problema de todos, tá bom? Ok? Aí nós vamos encontrar com o senhor pessoalmente para resolver o problema, tá bom? Obrigado, doutor Jefferson. Obrigado, doutor Jefferson. Usou o mesmo expediente, ele desligou o telefone, mas eu acho que pessoalmente você vai conseguir resolver com certeza. Com certeza absoluta. Boa sorte, dona Franciane, boa sorte. Obrigada. Boa sorte, viu? Agora, eu queria lembrar gente. que nós vamos trazer de volta também o caso da Maicê, que esteve com a gente até agora. Hoje nós tivemos essas entradas do jornalismo, esses acontecimentos, né? Essas entradas do jornalismo, mas a gente volta com a Patrulha do Consumidor amanhã com esses casos para resolver os casos. Ficou tudo pendente, mas amanhã teremos o segundo tempo e com certeza as decisões finais.